Senhores, hoje quinta-feira, 9h32, dia 17/9, e assim eu inicio a nossa gravação da aula de hoje, tá certo? Como sempre, vou projetar aqui o nosso quadro. Projetar o nosso quadro para vocês. E o tema da nossa aula de hoje, a nossa última aula que antecede a prova, eu vou falar da prova daqui a pouquinho com vocês. Nós vamos falar um pouquinho de escola e educação, certo? Mas antes de eu falar um pouquinho de escola e educação, eu queria finalizar com vocês essa parte aqui de religião. Religião igreja. Queria só falar aqui mais um pouco desse tema com vocês. Espera aí que tem alguém aqui pedindo para entrar na nossa aula. Bom dia, Luísa. Então, legal. Pessoal, deixa eu só passar com vocês aqui algumas questões sobre o pensamento religião e igreja. Então, quero que vocês pensem na ideia de religiosidade no Brasil. Então, a religião no Brasil tem forte ligação com o cristianismo católico, certo? Antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria pensar com vocês o seguinte. O Brasil tem alguma religião oficial? O Lucão falou que acha que não. Como que é aí, galera? Caio, a mesma coisa. Bom, de fato, pessoal, a nossa Constituição Federal de 1988, ela traz para a gente a seguinte questão, que o Estado, ele é laico, certo? O Estado, ele é laico. Sendo o Estado laico, não há religiosidade oficial no Brasil. Todavia, culturalmente, o nosso processo religioso, ele é um processo cristão. Bom dia, Leandro. Então, sobretudo, apesar da gente não ter uma religião oficial, o processo religioso brasileiro, o Brasil ele é considerado um país cristão. Por quê? O país que é laico, certo? Não tem ligação entre política e religião, acabou sendo formado nas bases do cristianismo, havendo uma forte influência do cristianismo na sociedade e na cultura brasileira. Então, não... Oi, pode falar. Então, como eu falei na última aula, com quem que eu falei agora? Com o Caio. Caio, você estava na nossa última aula? Quinta passada? Ah, tá. Então depois você assiste lá o vídeo, tá? Mas eu vou te explicar, mas seria bom você assistir para a prova, tá bom? Maravilha.
as religiões do Oriente Médio, né, religiosidades que a gente chama de religiosidades do Oriente Médio, ela vai se destacar em 3 linhas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O que essas 3 religiões têm em comum? Elas são monoteístas. Porém, para o judaísmo, eles acreditam que ainda não veio o Messias para a Terra, o Salvador. Espera aí que eu estou liberando mais alguém que chegou atrasado. Bom dia, Aninha. Então, no judaísmo, ainda não veio o Cristo para a Terra. O cristianismo, obviamente, ele considera Jesus como o Filho de Deus, certo? Naquela ideia de Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito como a mesma pessoa. E alguns séculos mais tarde veio o judaísmo. Perdão, judaísmo não, o islamismo, que considera como seu principal profeta Maomé, ou Muhammad. E eles não consideram Jesus como a figura divina de Deus, mas consideram Jesus como mais um profeta, assim como foi Moisés, assim como foi Abraão, certo? E dentro do cristianismo a gente tem 2 vertentes. O catolicismo, que é regido aí pela Igreja Católica, tem como seu principal líder a figura do Santo Padre, o Papa, e a religião protestante, os protestantes que emergiram aí a partir do século XVI, com as reformas religiosas. Professor, cristianismo e protestantismo não são a mesma coisa? Tem as suas bases no cristianismo, mas eles visualizam 2 concepções diferentes. Por exemplo, a crença em santos, a ideia da relação com Maria. Os protestantes evangélicos não têm um líder religioso de fato, eles são orientados apenas por pastores, não tendo aí um chefe, um líder religioso, como no cristianismo. E a própria Bíblia, os protestantes consideram que alguns evangelhos são apócrifos, ou seja, não são evangelhos legítimos, né? Aliás, não seriam nem evangelhos, seriam livros bíblicos, né? Eles não consideram que esses livros sejam verdadeiros de fato, mas sim que foram incluídos. Entendeu? Então é uma questão um pouco mais complexa. Fica claro isso para nós? Caio? Beleza, beleza. Bom, então a gente tem sobretudo essa influência do catolicismo. O catolicismo no Brasil foi inserido ainda no período colonial, no qual contava com forte influência dos padres jesuítas. Os jesuítas que eram da Companhia de Jesus, considerados os soldados de Cristo. Qual era o objetivo deles? Levar a fé cristã para os 4 cantos do mundo. Ou seja, a Companhia de Jesus ela foi criada no período das reformas protestantes. Na verdade, ela é um fator da contra-reforma, certo? A colonização do Brasil se deu regida principalmente na catequização indígena pelos padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Seria interessante vocês darem uma entradinha no Brasil Escola e lerem um pouquinho sobre os padres jesuítas no Brasil, tá bom?
Deixo essa dica para vocês. Outro fator de grande relevância para nós é que, com a independência do Brasil e a primeira Constituição, foi determinado que o catolicismo seria a religião oficial do Império Brasileiro. Professor, então a nossa primeira Constituição, de 1824, dizia que a religião oficial do Império era o catolicismo? Sim. Outro fator determinado pela Constituição é a lei do padroado régio, no qual quem tinha o direito de nomear padres e bispos no Brasil não era a igreja, mas sim o próprio imperador, certo? Com a Constituição de 1891, a primeira da República, o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país, passando o país a ser um Estado laico. Com isso, pessoal, a gente teve uma separação de Estado e Igreja. Por exemplo, no Império, quem celebrava casamentos e emitia certidões de óbito, de nascimento, era a própria Igreja. Agora, quem passou a fazer isso foi o Estado. E por fim, a nossa Constituição de 1988, ela passou a considerar a seguinte questão, que, como que eu vou dizer para vocês? Ela passou a considerar para nós o seguinte: a tolerância religiosa, liberdade de credo, de manifestação religiosa, sem qualquer tipo de discriminação. Correto? Até aqui ficou alguma dúvida? Então deixa eu fazer a chamada de vocês rapidamente. Ana Sofia entrou agora, Caio, Eduara, Enzo, João Felipe, Cauã, Comédia não entrou hoje. Larili e Vistão, que eu já as vi. Leandro, Lucão, Luísa, Matheus e o Ronald. Opa! Pessoal, vou cadastrar agora na trilha do conhecimento o conteúdo da prova de vocês. Aliás, na trilha do conhecimento não, na agenda digital de vocês. Então, o assunto na nossa agenda é conteúdo, prova, sociologia. E o nosso conteúdo vai ser instituições sociais. A parte de família eu vou cobrar de novo, a parte de casamentos, que eu não havia cobrado na outra prova, e a instituição, religião, igreja. Certo?
Então, já está cadastrado para vocês. Estou postando aqui no chat também. Só um minutinho, pode falar. Agora não, agora eu só vou cobrar a parte de casamento. E então estou cobrando casamento e estou cobrando com vocês também toda a parte de religião e igreja, tá certo? Neste momento eu estou pausando a nossa gravação